Olá, tudo bem? Meu nome é Victor, eu sou pesquisador na área de infraestrutura de transportes e relaciono meus estudos com emissão de poluentes, né, e com os impactos ambientais dos transportes. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês alguns insights valiosos sobre, sobre um tema que está no coração da sustentabilidade no setor de transportes, né? O setor de transportes é um pilar fundamental da economia global. Então, ele é essencial para o desenvolvimento econômico e social, certo? Então, ele cria empregos, proporciona o crescimento econômico, também é vital para a melhoria aí do nosso bem-estar social. No entanto, é preciso que a gente reconheça também, né, que além dos benefícios que o setor de transportes, né, nos dá, ele também ah, causa, né, de impactos e custos ambientais consideráveis, certo? Então, essa dualidade apresenta um desafio significativo para a gente que pesquisa na engenharia de transporte, certo? Então, como é que a gente pode continuar colhendo esses benefícios econômicos do setor do transporte e, ao mesmo tempo, como é que a gente mitiga os impactos ambientais, né? Especialmente aí, por exemplo, em termos de emissões de CO2. Então, essa questão é muito relevante no contexto atual, né, onde existem necessidades para soluções sustentáveis na redução aí de emissão de carbono. Então, isso é urgente, né? Então, na aula de hoje, vamos mergulhar um estudo, né, um artigo que é bem fascinante, que aborda exatamente essa questão. Ele vai investigar o papel das tecnologias ambientais nas reduções da emissão de CO2 no setor de transporte. Então, esse estudo ele não só destaca a complexidade dessa relação, né, mas ele também fornece insights aí cruciais para a formulação de políticas públicas, né, e estratégias no caminho para a economia mais sustentável e de baixo carbono. Bom, então o artigo que vai servir como base para a nossa discussão de hoje tem um título bem intrigante, né? Ele menciona com o seguinte questionamento: se as tecnologias ambientais estão ajudando a reduzir as emissões de CO2 no setor de transportes, certo? Uma evidência aí dos países que compõem a União Europeia, né? Ele usa esse termo Euro 15, que são os países aí antes da expansão da União Europeia em 2004, né? Então, o artigo ele investiga uma questão fundamental, né, que é o impacto dessas tecnologias, como eu já bem disse, do CO2 no setor de transportes, especificando primeiro desses países. Aí ele considera o ano, tecnologias entre o ano de 77, de 1977 e 2015, né? Então, eles utilizaram métodos estatísticos de economia também, que a gente estudou durante a disciplina, para examinar como essas inovações tecnológicas realmente têm reduzido aí as emissões, né? Alguns resultados são até surpreendentes, né, e desafiam algumas concepções preconcebidas, revelando que esse efeito da tecnologia em setor de transportes muitas vezes pode ser também estatisticamente insignificante, algo que nos surpreendeu, né? Então, isso nos sugere que a gente precisa fazer uma reavaliação dessas estratégias, né, para alcançar a neutralidade do carbono, né? Então, eu e o Henrique escolhemos esse tema porque tem uma relação direta, né, com o campo da engenharia de transportes e aí no contexto também do meu trabalho de doutorado, né, na universidade, que busca aí mitigar os efeitos da emissão de transportes, ah, principalmente nas cidades, né, e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A partir disso, a gente consegue desenvolver uma visão crítica, né, e mais profunda aí, o verdadeiro impacto, né, dessas tecnologias que são vendidas. É um desafio futuro aí, né, das políticas públicas. Então, uma ótima oportunidade para a gente ah, poder se aprofundar aí, né, na prática e a seguir a gente vai apresentar um pouquinho do método que foi utilizado. Bom, então no artigo os autores utilizaram três estimadores de grupo médio para cada aspecto abordado, né, em relação aos dados. Primeiro, que ele denomina de main group, né, é o que permite que os coeficientes das variáveis entre os países, reconhecendo que cada país tem sua própria dinâmica e característica.
O segundo, que é esse CCEMG, ele lida com as dependências cruzadas entre os países. Ou seja, isso significa que ele considera como uma mudança em um país pode afetar o outro. E o terceiro grupo, que é bem interessante, ele também aborda a dependência cruzada e permite heterogeneidade entre esses países, mas o enfoque adicional ajustado para uma tendência comum, né? Então ele capta aí influências globais que afetam aí dois países simultaneamente. Em todos esses, ele considera quando é o ímpar, né? O 1, 3 e 5, não existem tendências temporais, né? E o 2, 4 e 6 existem aí efeitos do tempo nessas variações, ok? Então isso permite uma análise mais robusta. Bom, como o Vitor já apresentou aí a contextualização do artigo, os autores eles tentaram trazer uma contribuição em como essas emissões de CO2 são estimadas com base na literatura e com três modelos que vão ser discutidos nessa parte do método. Mas, primeiramente, nós precisamos fazer uma análise descritiva desses dados e de onde esses dados vêm, né? De que país esses dados de emissões estão vindo, que os autores trazem no artigo. Então, essas informações elas são do período de 1977 a 2015, de 15 países da União Europeia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, até ali o Reino Unido. Essa quantidade de países ela foi escolhida primeiramente, pelo fato de que pelo fato que o Vitor já ressaltou, foram os primeiros países ali que comporam o bloco da União Europeia e também pela disponibilidade de dados, ou seja, estava mais fácil para os autores conseguirem essas informações. Mas também um fator importante sobre a escolha desses 15 países é que 85% das emissões de CO2 no setor de transporte são advindas desse grupo. Então é uma parcela aí bem uma parcela bem grande, né, dessas emissões na União Europeia. As estatísticas descritivas de cada variável, que são a variável dependente, que é a emissão de CO2, tecnologia, GDP, EN e URB. O CO2 é a emissão per capita, o TEC, que seria o TEC, são as patentes relacionadas ao meio ambiente que são emitidas por aplicações ali para reduzir as emissões. GDP, que é o PIB per capita, que foi fixado no ano de 2010 em dólares. A sigla é EN, que é o uso de energia per capita também, em equivalente ao quilo do óleo, creio que seja isso. E o URB, que é a população urbana de cada país, porcentagem da população total. Cada variável dessa tem quantidades iguais de observações de 585. E dentre essas 5 variáveis, as que mais variam, que tem a maior dispersão dos dados ali, é a variável CO2 e TSE, com o desvio padrão de 0.462 para emissão de CO2 e 1.91 para TSE. Então, que não está passando aqui. Então, na tabela 4, em que mostra a matriz de correlação entre todas as variáveis, é possível observar também que essa correlação entre essas variáveis é positiva, tendo ali uma pequena curiosidade com relação entre a correlação entre a emissão de CO2 e de tecnologias, que é uma correlação positiva, porém bem baixa. Para além disso, como todas essas correlações entre as variáveis são positivas com relação à variável dependente, consequentemente, se aumentar uma unidade aqui em cada uma dessas variáveis independentes de tecnologias, o PIB per capita, consumo de energia per capita,
e a porcentagem total população urbana, né, com relação à porcentagem total da população, também aumenta a emissão de CO2. E também funciona na lógica inversa, né? Se for reduzir aqui essas unidades de emissões de patentes de tecnologia, PIB per capita, consumo de energia e população urbanizada, essas emissões de CO2 também reduzem, segundo o modelo estimado. Essas duas tabelas, a tabela 3 e a tabela 4, elas estão disponíveis no artigo que nós estamos utilizando, né? Bom, então, a partir dessa análise descritiva desses dados, os autores procederam a utilizar o IPAT Framework, que é basicamente medindo esses impactos no meio ambiente de acordo com essas três variáveis aqui, PAT, sendo que o P significa população, A significa effluence, que seria ali mais ou menos os recursos que um país tem disponível, como recursos financeiros, e o T, que seria o progresso tecnológico. Aqui nós trouxemos essa imagem desse fluxograma desse artigo, que não é o artigo que nós estamos utilizando para o seminário, mas aqui ele explica parcialmente o que seria o fluxograma desse artigo, né? Esse IPAT Framework ele é constituído por essas driving forces, ou seja, esses parâmetros aqui relacionados à população, níveis de urbanização, PIB per capita, consumo de energia. No nosso artigo não tem essas variáveis aqui de indústria secundária, indústria terciária, esses pesos, né? Mas essas driving forces basicamente significa que qualquer alteração nesses parâmetros aqui influenciam nos níveis de emissões, né? De acordo com o modelo que vai ser utilizado. Então, os autores de primeiro trouxeram essa versão inicial do IPAT Framework, só que como eles queriam verificar esse andamento ao longo do tempo dessas emissões de acordo com o progresso tecnológico, população, per capita ao longo do tempo para cada país da União Europeia, daqueles 15 países, eles utilizaram o IPAT Framework, que ele incorpora essa variável do tempo e de cada país, ou seja, esse impacto nas emissões previstas de CO2, ela é afetada pela variável I, que é cada país ali, né, que está sendo considerado, e o T, que seria o tempo. Como essa estrutura de estudo, ela é baseada em modelos que utilizam regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, é associado a ela um intercepto, né, que seria aqui o parâmetro alfa. Aí vem a variável de população, que também vem as três variáveis, né, principais de população, esses recursos que cada país tem disponível, progresso tecnológico. Cada parâmetro desse, cada variável dessa tem associada a um parâmetro, que seria quanto cada variável dessa isoladamente contribui, né, para essas emissões, também associada a cada país e durante o período de estudo. Mas também essa estrutura modificada ela considera variáveis de controle, que também são incorporadas por um parâmetro associado a essas variáveis de controle, considerando todos os países ali ao longo do tempo, e um erro associado a esse modelo de regressão linear simples, regressão linear múltipla, na verdade, né? Visando ali minimizar os mínimos quadrados. Então, essa equação ela é transformada em log, e depois ela é reescrita nesse formato aqui, em que as emissões de CO2, considerando os países ao longo do tempo, tem o alfa, que seria o beta 0, e aqui já com as variáveis do nosso estudo, né? O beta 1
para a variável de urbanismo, o beta 2 para a variável de PIB per capita, beta 3 para a variável de consumo de energia, beta 4 para as patentes relacionadas ao meio ambiente e o erro associado a esse modelo, que seria o que essas variáveis aqui não conseguem descrever, né, numericamente. Bom, eu confesso que não entendi muito bem aqui o que os autores tentaram trazer com esses três modelos, mas eu espero que eu não fale nenhuma besteira. Bom, então, eles utilizaram três modelos aqui, que estão dentro dessa categoria, né, de Mean Group Type Estimators, que seria tirar a média entre vários grupos ali, por meio de regressão linear. Então, como esses dados eles variam, além de variarem ao longo do tempo, os dados relacionados àquelas variáveis para cada país elas são afetados, são interrelacionados, né? Ou seja, as decisões ou as ações de cada país podem influenciar nas de outro país e assim sucessivamente. Então, pelo que foi entendido do artigo, a utilização desses três modelos aqui, o primeiro MG que considera essa dependência transversal, o segundo que considera dependência transversal, inclui fatores não observados, e o AMG que considera essa dependência transversal e os fatores não observados são controlados por uma variável dummy ou variáveis dummy, são relacionados a esse Mi e de T, né, que o autor considera que, na verdade, esse Mi e de T está relacionado ao erro, né, do modelo OLS, mas que o autor inclui nessa parcela do erro também os efeitos dos países em si e também do tempo. Então, pelo que nós conseguimos entender aqui do artigo, ele tentou trazer essa média dos coeficientes dos parâmetros para cada grupo, tentando controlar, né, essa dependência, né, tanto temporal quanto tanto temporal quanto entre países. Então, ainda continuando sobre a questão de modelos, após definir os três tipos de Mean Group Type Estimators que seriam utilizados, né, nessa estimação desses coeficientes de cada parâmetro daquelas variáveis, eles utilizaram aqui três testes de dependência transversal, para verificar essa dependência transversal. O primeiro aqui sendo o teste de Bush-Pagan, o segundo Pisaran com LM escalado, que seria esse teste aqui, e o terceiro de Pisaran em 2004 com CD. Então, basicamente, nessa etapa aqui, eles queriam, pelo que nós entendemos, né, muito provavelmente verificar essa homocedasticidade dos dados, utilizando três testes diferentes. O primeiro de Bush-Pagan eu tentei trazer aqui, que seria uma versão desses testes no R, né? Só consegui encontrar para o teste de Bush-Pagan, que já é bem popular, e do Pisaran, o 3 aqui do Pisaran CD, com o pacote, acho que PLM é o nome, aqui com onde pode ser encontrado, né, esses scripts e como utilizá-los também. Mas essas aqui são as versões em que podem ser realizados esses testes utilizando o R. Essa aqui foi a versão que está disponível no artigo que a gente está utilizando. Então aqui por último eles utilizaram ainda dois testes, que são os testes o teste de raiz unitária e o teste de cointegração, sendo essa imagem aqui relacionada ao teste de raiz unitária que está disponível no artigo. Nós não encontramos que seria essa equação matemática, né, aqui para esse segundo teste de cointegração, mas basicamente nesse primeiro teste de Pisaran 2007, que está descrito aqui nessa fórmula, eles queriam verificar se esses dados, se essa série, né, de dados ela era não estacionária ao longo do tempo. Então esse teste ele verifica
se a hipótese nula ela corresponde a uma não estacionariedade, né, desses dados. Então, após isso, eles utilizaram o teste de cointegração a longo prazo utilizando Bootstrap, em que a hipótese nula corresponde à cointegração dos dados em painel. Ou seja, eles queriam verificar que, tanto no primeiro teste quanto no segundo teste, se essas variáveis, se os valores desses dados eles eram dinâmicos ao longo do tempo. Então, aqui tentando fazer uma relação com o que foi ensinado na disciplina de Economia dos Transportes, por volta da aula 1 e 2, né, em que foi tratado sobre preferências e demandas de transportes. Esse artigo ele foi escolhido não só por conter, né, um dos conteúdos que foram passados em sala de aula, mas também porque esse artigo ele tem uma relação bem forte aí com uma das questões de pesquisa do Vitor, né, da tese do Vitor. Então, diferentemente do que foi visto na sala, que estava mais voltado para a demanda, aqui eu não sei exatamente, não lembro exatamente em qual setor de transporte seria essa demanda, né, mas o artigo ele também utiliza esse método dos mínimos quadrados para estimar essa demanda, e no artigo ele utiliza o método dos mínimos quadrados para estimar essas emissões de CO2. Eles utilizaram ali uns testes bem mais robustos do que nós vimos nas disciplinas tanto na disciplina de economia mesmo, quanto na disciplina de TAD. É mais natural, né? Porque até mesmo era um conteúdo ali bem mais específico. Mas acho que o próximo passo ali do artigo seria, ou até para trazer como exemplo, né? Mas nós não conseguimos aqui, seria ver essa elasticidade dessas tecnologias, do PIB per capita, do consumo de energia per capita, desculpa, e também dessa população urbana com relação à porcentagem da população total em relação às emissões de CO2, né? Depois de estabelecer os coeficientes de cada variável dessa para cada modelo, aqueles 6 modelos, né, tanto os 3 modelos sem tendência quanto os 3 modelos com tendência, acho que seria possível aí trazer essa elasticidade. Bem, depois dessa bela explicação do nosso colega Henrique, acho que vocês entenderam, né, como foi utilizado aí o método. Agora vamos discutir um pouquinho os resultados, né? Apesar da nossa expectativa, né, de melhoramento da tecnologia na mitigação aí, né, na redução das emissões, porém os resultados eles nos surpreendem e são um pouco contraintuitivos. Então esses autores descobriram que, de acordo com o artigo, né, essas tecnologias ambientais, ao contrário do que a gente pensa, têm um efeito estatisticamente significante na redução aí do CO2 no setor de transportes. Então, esse achado é consistente em todos os modelos que a gente explicou, né? Mesmo em diferentes dinâmicas nacionais e em dinâmica entre os países, né? Então, demonstrarem um efeito significante. Então, esse resultado nos revela questionar a eficácia de políticas públicas, né, focadas em tecnologias ambientais para o setor de transportes. Então, qual o papel, né, que essas tecnologias de fato estão sendo efetivas? Então, isso destaca que a gente precisa ter uma abordagem mais holística e integrada, porque não é apenas a tecnologia, né, mas é a política pública, né, na prática ao setor de transportes. Então, esses achados são de grande importância, né, para os formuladores aí de políticas públicas, para nós pesquisadores e profissionais e também para os profissionais do setor. Então, isso nos indica que a gente precisa repensar, né, e reorientar os esforços para alcançar a maior sustentabilidade no nosso setor, né? Então, na prática, isso tem que ser levado, né, em consideração medidas mais abrangentes, como planejamento urbano, incentivo à redução de veículos particulares, né, e a promoção de modais de transporte mais sustentáveis, coisas que a gente já vem discutindo há algum tempo. Então é essencial considerar esses aspectos, né, econômicos, sociais e de políticas públicas para
melhorar a vida das pessoas. Bom, então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.